Você costuma ter dificuldade quando senta para estudar, não consegue melhorar seu desempenho, não consegue ser mais estratégico e aumentar seus resultados quando vai estudar, tem muita dificuldade? Vem comigo que eu vou te mostrar ferramentas que vão otimizar e que você deve fazer antes de estudar para potencializar o seu desempenho em relação aos estudos. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de neurociência e aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seus resultados. Se você é novo por aqui, não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve que tem muito conteúdo para te ajudar em relação aos estudos. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente pode usar ferramentas para otimizar o nosso aprendizado, para a gente fazer antes de estudar e, consequentemente, que isso vai melhorar o nosso foco, melhorar a nossa concentração e melhorar nossos resultados de forma de aprender, ou seja, o pouco tempo que você tem, como que você pode fazer para otimizar esse tempo? Bom, a primeira coisa que eu sempre falo é que estudar não é só sentar a bunda na cadeira. Eu entendo as pessoas que falam que estudar tem que sentar a bunda na cadeira? Tem, porque você precisa estar concentrado, você precisa estar atento, em estado de alerta para que você consiga estudar e para que você consiga ter foco nos estudos. Mas isso não significa que só sentar a bunda na cadeira vai definir e vai fazer com que você tenha um hiperfoco, que você tenha uma hiperconcentração e que você aumente consequentemente seus resultados. Por isso que eu quis trazer esse vídeo, que eu quis trazer esse conteúdo, porque eu sei que muitas pessoas não têm acesso a esse conhecimento. E eu quero mostrar para vocês quais são as ferramentas que você deve fazer antes de estudar, que são pequenas ferramentas que você faz diária, mas que elas são revolucionárias, elas fazem total diferença no teu resultado durante o processo de estudar. Por mais que você só estude meia hora, por mais que você estude uma hora ali do seu dia, mas como que você faz para otimizar esses resultados, para otimizar esse tempo que você tem? O primeiro conselho que eu dou e a primeira ferramenta que eu sempre falo é uma ferramenta que você tem que utilizar para você limpar a tua cabeça. Todo estudante, 90% deles, tem a dificuldade de que quando senta para estudar, quando senta para ler, quando senta para assistir uma videoaula, não consegue fazer com que a falação da cabeça se cesse, que a falação da cabeça pare. Fica, vai, senta para ler, mas aí a cabeça fica, não posso esquecer de fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não posso fazer, eu tenho que lembrar de que eu tenho que dar comida pro cachorro, eu tenho que fazer aquilo, e aquela falação na cabeça acaba te distraindo e impede que você concentre naquilo que você está lendo, concentre naquilo que você está aprendendo e te impeça de absorver aquele conteúdo que você está tendo que absorver. Então, isso é uma coisa que atrapalha muitos estudantes. E a primeira coisa que eu falo é que, para o processo de cessão de informações na cabeça, de informações soltas na cabeça, existe uma coisa que a gente chama de efeito Zeigarnik. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, tem aí na internet. O efeito Zeigarnik, como que ele funciona? O efeito Zeigarnik é quando informações ou peças soltas ficam na nossa cabeça. Então, alguma conversa mal terminada, algum assunto pendente que você tem para resolver, alguma tarefa ou obrigação do seu dia, por exemplo, não posso esquecer que eu tenho uma reunião, não posso esquecer que eu tenho que dar comida pro cachorro. Quando essas informações ficam soltas e elas ficam ali perdidas na sua cabeça. E aí quando você entra no estágio de concentração, que a sua cabeça tá para ficar limpa, essas informações voltam. Então por isso que você acaba se distraindo, essas informações ficam vindo na sua cabeça. Como que a gente acaba com isso em relação aos estudos? Eu sempre falo que a forma de cessar essas informações é a mesma forma que eles usam na terapia. Eu gosto muito de ter essa relação com a psicologia porque eu acho que isso é muito relevante. E o que acontece? Na psicologia, eles sempre falam para vocês jogarem para fora as coisas que estão na sua cabeça. No caso da terapia, a gente fala para jogar para fora sentimentos e emoções. No caso, tirar aquelas emoções que estão na nossa cabeça. Mas no processo de estudar, uma coisa que ajuda muito é você tirar essas informações que estão soltas na sua cabeça. E como que você pode fazer isso? Existe uma coisa que eu chamo de brain dump. O brain dump, na tradução literal, seria uma lixeira da mente, um despejo da mente. E o que você vai fazer? 5 minutos antes de estudar, 10 minutinhos ali antes de estudar, você senta, pega uma folha e você começa a escrever tudo que está surgindo na sua cabeça, mesmo que o assunto seja o mais aleatório possível. Mas o que é o objetivo? É que você pega essa informação que ela está aqui na sua cabeça e você coloca ela no papel, para que ela tire isso da sua mente e que você fique com a cabeça mais limpa. Eu sempre falo, sempre vou rebater nesse ponto, que o Nietzsche falava muito nesse ponto, que é limpeza da chaminé. Tira essas informações da sua cabeça. Como você faz isso?
escrevendo. Quando você escreve, você tira informações da cabeça. Então, um dos primeiros conselhos que eu sempre falo para todo estudante fazer é pegar essas informações que estão soltas, pegar essas informações que estão ali preenchendo a sua cabeça e jogar no papel. Quando você faz isso, está tirando a obrigatoriedade do seu cérebro de ficar te relembrando sobre aquela informação. Isso é fundamental para que vocês tenham uma clareza e uma limpeza na mente para que aquela informação e aquela falação se cesse de uma vez. Então, essa é uma ferramenta muito boa para vocês fazerem tanto durante o estudo, então quando começar a surgir, você pode continuar anotando ali e daí volta para a leitura, ou você pode fazer isso antes de começar a leitura. É uma ferramenta excelente para você aumentar o teu foco em relação aos estudos. O segundo ponto que eu sempre gosto de falar, que também tem muita relação com essa questão da ordem, só que agora eu gosto de falar da ordem do seu ambiente de estudo. Muitos estudantes não percebem, mas a quantidade de informação no seu ambiente de estudo interfere nos seus resultados. Isso é uma coisa que parece boba, mas faz total diferença. Por exemplo, às vezes você até senta para estudar, você senta ali, pega o seu livro, pega o seu aparelho de estudo, ou seja um notebook, seja um iPad, seja até o próprio livro, e muitas vezes tem muita coisa na sua bancada, muita coisa na sua mesa de estudo. E aí você está ali concentrado estudando, mas aí chega uma notificação do celular, ou acaba tá assistindo uma aula ali meio chata e você olha para uma coisa que você tem no teu estojo perdido e começa a brincar com aquilo. Isso acaba te distraindo, isso acaba tirando o teu foco. Eu sempre gosto de falar que o foco é uma coisa que tem muita relação com o visual. A gente vê tudo aquilo que a gente vê, a gente acaba se distraindo. Então, o que eu sempre recomendo para os estudantes? Se você quer melhorar o teu foco em relação aos estudos, se você quer melhorar o teu desempenho, diminua a quantidade de estímulos no seu ambiente de estudo, diminua a quantidade de informação na sua mesa. Ou seja, se você vai usar a caneta e o lápis, deixa a caneta e o lápis, não deixa o estojo. Quanto mais informação tiver, maior a chance de você se distrair. Eu sempre gosto de trazer o ponto que é uma experiência que eu tive na faculdade. Eu tinha muitos colegas que carregavam lixa de unha no estojo. E aí, quando tava numa aula chata, pegava a lixa e ficava... Isso acaba te distraindo. São muitos estímulos que acabam te distraindo. Então, sempre falo, tira o celular da mesa. Não vai usar ele? Tira ele da mesa, deixa ele no silencioso e deixa ele longe de você. Coloca somente o que você vai usar. Vai usar o livro? Então coloca só o livro. Vai usar o livro e uma caneta e um lápis? Deixa o livro, a caneta e o lápis. Não deixa o livro, o estojo, um outro caderno, um outro planner. Não, deixa somente o que você vai usar. Quanto menos informações, menor a distração. Eu sempre gosto de uma frase, até agora não me lembro quem foi que citou ela, mas ela fala da seguinte forma. Quando eu perco a minha visão, ou seja, quando eu não fico olhando para as coisas, eu me distraio menos. Então, quanto menos eu olho para ao redor, quanto menos estímulos eu tenho, menor a chance da minha distração. Por isso que muitas vezes as pessoas estudam virado para a parede. E porque quanto menos você vê sobre as outras coisas, menor você tem a chance de se distrair. Menor são os estímulos que te distraem. E o terceiro ponto que eu sempre trago, também tem muita relação com a escrita, que é a questão do diário. Você ter um diário para você tirar tudo aquelas informações ajuda muito a limpeza da sua cabeça. Assim como eu falei do brain dump e falei sobre você ficar anotando enquanto estuda, o diário ele tem uma função muito importante. Além de você praticar a tua escrita, ele tem a função principal de que você tire informações que estão te atrapalhando, tire coisas que você estão te distraindo, ou até muitas vezes você pode pegar esse diário e deixar do lado e conforme você tá lendo ali, tá fazendo uma pesquisa, você consegue tirar insights e ideias novas. É sempre muito importante que quando você está estudando, quando você está preparando para o estudo, que você pratique aquilo que você acabou de ler, por exemplo, ou de estudar. Eu acabei de ler ali um tema e uma coisa que me deu um insight muito grande, ou seja, me despertou um conhecimento novo. E o que eu faço? Eu pego essa folha, eu pego esse diário que eu tenho aqui do meu lado e eu escrevo sobre isso. Eu escrevo uma ideia que eu tive a partir desse conhecimento que eu tenho. Quando você faz isso, você consegue praticar aquilo que você está aprendendo. Você consegue, consequentemente, pôr aquele conhecimento que você acabou de ler em prática de uma forma ativa. Ou seja, você está criando novas ideias a partir de um conhecimento que você teve. Isso faz total diferença no teu resultado em relação aos estudos. E o último ponto, mas não menos importante que tem em relação aos estudos, tem a ver também com a questão do nosso ambiente. Eu sempre gosto também de trazer essa questão do ambiente, porque é uma coisa que interfere muito nos nossos resultados. Padronizar um local de estudo faz total diferença nos teus resultados de aprendizado. Por exemplo, se você tem um escritório, um local fixo para você fazer aquele estudo, é melhor, porque o nosso cérebro ele detecta padrões. Então, por exemplo, na sua cama, sempre você vai dormir, então sempre vai deitar, vai descansar na sua cama. Quando você faz isso, o seu cérebro está detectando um padrão, que sempre ali você tem um momento de descanso.
Quando você estuda, por exemplo, na cama, ele detecta que é um padrão que fica confuso, porque é um local de descanso, mas eu estou estudando. Isso acaba distraindo a sua cabeça. Então eu sempre falo, padroniza um local de estudo, para que o seu cérebro comece a programar isso de que quando você sentar para estudar, você já está num local, opa, é um local para eu me concentrar. Isso faz com que você estimule cada vez mais a sua concentração. Porque pensa, por exemplo, você estuda hoje aqui, no outro dia você estuda na cama, no outro dia você estuda no sofá. O seu cérebro ele vai ficando confuso, ele vai ficando perdido em relação a isso. Então por isso que é tão importante que você pegue aquilo do local onde você está estudando e você padronize. Sempre estudar aqui. Ah, vou colocar minha escrivaninha lá no cantinho. Sempre vai estudar ali, sempre vai estudar ali. Por quê? O seu cérebro, conforme o tempo vai passando, ele vai padronizando isso. Então, quando você sentar, o teu foco já vai ser... Opa! A hora que você sentar a bunda na cadeira para estudar, que é o que a maioria fala para vocês, o seu foco já vai ser maior, seu foco já vai ser uma concentração maior. Isso faz total diferença no estudo e no desempenho de vocês. E se você quer aprender a estudar de verdade, se você quer melhorar essa forma de estudar, eu sugiro você se inscrever se você ainda não se inscreveu. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas e também já está aberto a lista de espera para minha mentoria do MIP. Para quem não sabe o que é o MIP é meu método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta, a estudarem menos e aprender muito mais, para aprender qualquer conteúdo e ter autonomia para estudar sozinho. Então, se você quer aprender a estudar da forma correta, quer aprender a estudar de verdade, entra lá no meu Instagram, entra no link da bio e se inscreve para minha lista de espera. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!